Sejam todos bem-vindos. A Casa Manacá é um grupo de acolhimento às famílias que vivenciam perda gestacional, neonatal e infantil. O objetivo desse grupo é promover o acolhimento às famílias enlutadas através da escuta ativa e troca de experiências com encontros online e presencial que ocorrem a cada 15 dias. A Lei Elis instituiu oficialmente no calendário de Uberlândia a Semana de Conscientização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. E isso só aconteceu devido ao interesse, apoio e envolvimento da vereadora Cláudia Guerra, com a sua compreensão acerca da invisibilidade do tema e da dor de tantas famílias, assim como das falhas no atendimento, abraçou essa causa junto conosco. Cláudia Guerra, professora doutora em História, voluntária e fundadora do Núcleo de Estudos de Femininos e Masculinos, da SOS Mulher e Família, do Conselho de Direito das Mulheres, fomentou e foi gestora da Casa Abrigo para Mulheres e Filhos em Violência Doméstica, vereadora e procuradora da Mulher da Câmara Municipal de Uberlândia, mãe do Vitor e do Eduardo e esposa do Ricardo. Temos o prazer de tê-la aqui na noite de hoje. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Agradeço em nome de toda a equipe da Casa Manacá pela sua presença e gostaria de convidá-la a dar uma breve palavra antes da gente começar a mesa redonda. Boa noite a todos, a todas, que alegria estar aqui com vocês. Eu sinto muito emocionada quando eu falo dessa primeira lei. Em 2021, a gente escolheu para começar o mandato de vereadora, porque eu sou professora, meus olhos brilham com isso, eu estou vereadora, mas sou professora. E foi a honra maior que eu já tive na vida, porque a Natália nos inspira, que é essa mulher maravilhosa que está aqui. E que é mãe dos gêmeos, Beatriz e Fernando, que ali estão. A Natália, gente, engravidou e nós já tínhamos amizade. Fazemos parte de um enxame que se chama Enxame Mães. Antes era Mães em Samba, mas ninguém entendia o que era, a gente virou Mães em Chamas mesmo, porque combina. E ela engravidou, e aquele barrigão bonito, gostoso, né? A gente pintou a barriga dela, a gente fez chá de bebê, e ela não contou nada para ninguém, não. Feliz vivendo a sua gestação. Um tempo depois é que eu fiquei sabendo, eu estava viajando, que a Elis tinha nascido, já tinha comprado um presentinho da Elis, uma toalhinha com o nome dela. Fiquei sabendo que a Elis tinha nascido e que ela teve uma vida breve, de 18 minutos. E se fosse 1 minuto, 30 segundos, é vida. Até porque nenhum de nós tem prazo de validade, não é? A gente aqui agora, mas a gente não sabe. Então a Elis teve 18 minutos de vida e essa mulher batalhou para doar o leite dela, porque estava farta de leite. E teve empecilhos, ela vai contar essa história, teve que ir à justiça e ela desbravou e conseguiu criar, inclusive, jurisprudência, ou seja, um caso em que uma mãe que acaba de perder seu bebê pode doar seu leite. E na lei não restringia, não, mas também não falava que podia, né? Como às vezes tem impactos emocionais e tudo. E aí ela fez isso. E ela me inspirou a criar um projeto de lei para a Semana de Conscientização. Porque a gente identificava, e eu aprendi muito com ela, porque a gente não sabe sobre isso, estou na minha prática, né? Quando a gente não sabe nada, mais a gente aprende, mais a gente deveria não saber nada mesmo. E eu estou nessa linha até hoje. E aí, ela me ensinou muito de que existem modos de abordar quem perde seu bebê por conta de um problema genético ou qualquer outro. Existem possibilidades do luto e que esse luto seja respeitado. Existem possibilidades, e aí eu deixo lá no Código Municipal de Saúde, que é uma das atribuições do Legislativo, é fazer lei e se aprovar vira política pública. É fiscalizar políticas públicas e recomendar melhorias delas.
e é votar o orçamento. Você pode, inclusive, mexer, ajustar a emenda, tirar de uma pasta, pôr em outra, que, se aprovado, também vota. Então, essas são funções básicas legislativas. E, nesse caso, do luto pela perda neonatal gestacional infantil, a gente pode trabalhar com as 3 ações legislativas. Não cheguei em todas ainda não, mas vou chegar. Então, a primeira foi fazer o projeto de lei para uma semana de conscientização, que é essa semana que está acontecendo. Porque as pessoas nem sempre sabem como lidar com essa mãe, com esse familiar, que passa por esse problema. E, às vezes, a pergunta, o questionamento, a fala, ao invés de contribuir, traz dor. Né? Não, mas você já tem a Beatriz e o Fernando, né? Depois você engravida de novo. Isso não substitui a Elis. A Elis é a Elis, né? A nossa Elis. Aquela luz maravilhosa que está ali no céu. Então, eu aprendi muito, gostaria muito que vocês também pudessem aprender a forma mais adequada de abordar, da escuta ativa, dessa escuta sem preconceito, sem discriminação, acolhedora. Tão gostoso falar assim, olha, eu estou aqui se você precisar. Né? Não precisa muita coisa. É o que estava escrito, inclusive, na minha camisa da Casa Manacá, que a Natália, junto com um coletivo de gente, criou, e tem um trabalho maravilhoso, e hoje com repercussão nacional, né, Natália? E agora, a próxima etapa, eu quero fiscalizar a política pública de saúde, para que a gente não corra o risco de ter quem está da enfermagem, da psicologia, né? A gente sempre mexe com profissionais da saúde, vamos dar uma lá, da Exército da Família, para que a gente não corra o risco da gente ter no mesmo quarto uma mãe em luto e uma mãe festejando o nascimento do bebê, que é o que acontece nos hospitais em vários locais. Isso é inadmissível, porque são sentimentos muito diferentes. Né? Então, essa é a próxima etapa, é fiscalizar, fazer esse tipo de recomendação. E, com certeza, ao voltar ao orçamento, eu já estou sensível. E ser mulher na política faz diferença, porque a gente enxerga melhor e pior. Mas a gente enxerga aspectos e se sensibiliza para aspectos que tem a ver com a nossa trajetória. Né? Muitas de nós, para chegar no carro, no ponto de ônibus, depois que sai da faculdade, eu dei aula a vida inteira e sai às 11, vai, né, olhando para os lados, né? Assim, com medo de chegar no carro. Então, é uma experiência nossa. Né? Então, tem experiências que são muito próprias do feminino. Daí a importância da gente colocar também mulheres que ainda somos subrepresentadas na política. Então, eu tenho a honra de ter aprendido muito mais do que o que eu fiz, não fiz nada. Mas ter aprendido muito com essa possibilidade de ter essa como a primeira lei sancionada, promulgada, sancionada, enquanto vereadora. Eu queria agradecer a Natália com um abraço, essa oportunidade que ela me deu, e eu sou hoje muito melhor, depois dessa lei e dessa convivência, das caminhadas, das trocas. Obrigada. Obrigada a vocês. Vai, Marcelo. Muito obrigada, Cláudia. Obrigado. Dando continuidade, neste ano, como segunda edição da semana, preparamos com muito carinho, nós da Casa Manacá, em parceria com a FATRA e a UFO, 2 mesas redondas, cujo objetivo é sensibilizar e conscientizar a sociedade em geral a respeito desse assunto. O tema a ser explanado hoje é assistência às perdas gestacionais e neonatais, um olhar sobre as vulnerabilidades sociais. Para compor a mesa redonda, convido os palestrantes. Dr. Luísio Gomide, médico e residente pela Universidade Federal de Uberlândia, atua há mais de 10 anos no Comitê de Vigilância e Prevenção aos Óbitos Materno, Infantil e Fetal da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia e auxilia nos programas de atenção à saúde da mulher. Obrigado. Muito obrigada. Doutora Mariana de Vila Camargo, médica neonatologista pela USP São Paulo, neonatologista no Hospital de Clínicas da UFO e Hospital MC, pediatra no ambulatório de pré-natal de alto risco da UFO. E, por fim, Amanda Moura de Oliveira, psicóloga pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em análise transacional e em psicologia perinatal,
mestrando em processos psicossociais em saúde e educação pela UFO e integrante da Casa Manacá. Desejo uma excelente noite e um ótimo evento a todos. Desde já, agradecemos imensamente a participação de todos, em especial os integrantes da mesa redonda. Agradecemos também os patrocinadores, Indaiá Construtora, Todo Sentido Maternidade Ativa, Supermercado Serve Bem, Fina Flor Buquês, UFO, Casa Manacá e Fatra. Eu sou psicóloga perinatal, isso significa que eu atendo mulheres em torno da gestação, do parto e do puerpério. E eu voltei o olhar para esse lado da psicologia depois da minha própria experiência com a maternidade. E pela Manacá, pela minha própria experiência com a perda gestacional também. Então hoje eu venho falar como integrante da Casa Manacá, e é uma honra ser parte desse grupo. Mas eu venho falar também de um lugar de mãe. Vocês podem ficar à vontade para anotar as dúvidas, para perguntar as dúvidas. E eu quero conversar com vocês sobre o luto dessas mulheres e como que a assistência pode ser melhor, né, para cada uma delas. Ninguém está muito preparado para falar de morte na maternidade. Morte, visitar a maternidade é muito contra a ordem natural da vida. Né? É um momento de felicidade, a gente está esperando uma renovação, é uma família que está estreando em seus papéis, nasce uma mãe, nasce um pai, avós, tios, está todo mundo estreando em papéis novos. E quando uma morte acontece, desestrutura muita coisa. Né? A morte de um bebê, durante a gestação, repercute de forma intensa e singular nas mulheres, em seus familiares, mobilizando aspectos emocionais muitas vezes difíceis de lidar. E isso independente do número de semanas em que essa gestação aconteceu. Se é no comecinho da gestação, se é no meio, se é no final. A dor, ela dói. A gente não mede se é no comecinho, não se apegou, se foi no final, é pior ou melhor, só dói. Né? E nós temos que estar preparados para acolher essas mulheres nesse luto que é tão difícil e tão invisibilizado. Ter um filho é diferente de ser mãe. A partir da percepção consciente ou inconsciente de que essa gestação começou daquele exame, daquele positivo, já começa nessa mulher essa construção de papel de mãe. O filho não precisa estar aqui, do lado de fora, para ela já ser mãe, já se sentir mãe. Né? E esse papel de mãe ele é construído ao longo de toda a vida da mulher. Muitas mulheres têm esse sonho desde muito cedo. E é também um papel social ser mãe. E então já acontece, né, um movimento psíquico dessa mulher de se conectar com esse bebê de alguma forma. Né? Pode ser no susto, pode ser planejado, pode ser uma gestação desejada, indesejada, planejada. Ela pode ter vindo no melhor momento ou no pior momento. Mas essa construção começa ali, naquele positivo. Né? E muitas famílias vão tomando forma, né? Uma nova forma com esse bebê que está a caminho. A relação mãe-bebê, ela é muito particular para cada mulher e para cada tempo que essa gestação está chegando. Né? Ela pode vir muito forte ou de formas diferentes em cada uma. E a gente precisa olhar para cada mulher com as suas particularidades. Né? Não ficou grávida, necessariamente já virou a mãezinha, já virou alguém. Cada mulher tem uma história muito particular. E é difícil, é um desafio para a gente não colocar num lugar só. Né? Cada mulher tem uma história muito única e esse bebê ele é único para aquela família também. Quando a gente se torna gestante, quando esse bebê está chegando, todas as relações sociais elas começam a mudar. Né? Precisam de adaptações. E são mudanças no relacionamento, na família, no trabalho, nos meios sociais, com os amigos. Toda a vida da mulher vai ganhar uma outra perspectiva com a chegada desse bebê. São ajustes que acontecem em todas as áreas da vida, no mundo externo,
E do nariz para dentro, no mundo interno, afeta a identidade, a percepção de identidade que essa mulher tem, afeta os planos de vida, a imagem pessoal, a percepção de como é ser mulher na sociedade em que a gente vive. Afeta a imagem corporal, meu corpo vai mudar, não tem jeito, ele vai mudar muito. Como eu vou ficar depois da maternidade, como eu não vou ficar. Tudo isso vai fazendo parte de um amadurecimento desse lugar de mãe. E que não tem volta, a maternidade não tem bilhete de volta. Uma vez mãe, eu vou ser para sempre mãe. Né? Mesmo que o meu filho não fique vivo aqui nesse plano. Eu já sou mãe e eu vou continuar sendo mãe de um filho que não pôde ficar. E se tornar mãe é uma construção contínua. Ninguém nasce com todo esse instinto materno muito assim, pronto. A gente vai aprender a ser mãe, né? E aprender a lidar com o filho. Quando a gente olha todo o ciclo gravídico-puerperal, da gravidez até o puerpério, e a gente pega a mulher, o ciclo de vida reprodutivo da mulher, da menarca até a menopausa, esse intervalo do ciclo gravídico-puerperal, ele é o mais vulnerável psiquicamente para a mulher. O índice de depressão pós-parto é de 1 em 4 mulheres. É um índice muito alto para a gente não considerar. Por todas essas mudanças, esses ajustes que vão acontecendo, muita coisa muda internamente também, né? E exige muito esforço psíquico para a gente se reorganizar num novo papel social. Por mais maravilhoso que possa ser, não é plenitude, não é família margarina para todo sempre. Maternidade muda a mulher e muda a família de formas imensas. E já que é o período mais vulnerável para a mulher, quando acontece uma perda gestacional, essa vulnerabilidade ela amplia. E a ausência de um apoio social, uma inadequada assistência em saúde, trazem consequências que vão repercutir na mulher e na família por toda a vida. O jeito que essa família é acolhida ou não acolhida pela equipe médica no hospital e pela própria família, deixa marcas nessa mulher e no jeito em que ela e a família vai lidar com o luto desse filho que precisou partir. Sem cuidado satisfatório oferecido às mulheres no contexto de perda gestacional e neonatal, essa experiência pode ser sentida como uma invasão ou uma negligência, ambas configurando uma experiência de descuido. Uma mulher que está em perda gestacional no início da gestação, ou uma mulher que está em perda gestacional no final, se ela vira a curiosidade daquele hospital, se ela não tem a privacidade dentro do hospital para lidar com a má notícia, para lidar com os próximos passos, aquilo interfere, ela já está sendo olhada e julgada ali dentro. Perdas no primeiro trimestre são muito mais comuns do que a gente imagina. Abortos espontâneos acontecem muito mais do que a gente fala sobre eles. E tanto que uma das falas das mulheres nos grupos de apoio é de se sentirem sozinhas, mas a partir do momento em que elas falam, de repente todo mundo conhece alguém que já viveu uma perda. Então a gente brinca que somos uma sociedade secreta de mulheres que viveram perda, que estamos por aí na sociedade, mas a gente não fala desses filhos. Ou quando fala, é de jeitos muito que não dá vazão na dor que a gente sente. Nem a família, nem os profissionais de saúde têm tanto preparo assim para acolher o quanto a gente quer falar dos filhos que partiram, e daí a importância dos grupos de apoio, para que a gente tenha lugar para falar desses filhos que não puderam ficar. Quando a gente vai ampliar essa vulnerabilidade para uma vulnerabilidade social e econômica, elas agravam as condições biológicas e psicológicas das mulheres nesse pedaço de vida. E elas põem em risco a vida das mulheres, sua saúde e seu bem-estar. A gente não pode perder a real dimensão do que uma vulnerabilidade social implica na vivência de eventos traumáticos na vida de qualquer pessoa. Se me falta apoio em casa, se me falta apoio no lugar em que eu deveria ser bem atendida no hospital, o jeito que eu vou encarar a minha própria perda, ele é afetado pela interação com as outras pessoas.
o jeito que eu preciso ou não preciso voltar ao trabalho, se eu consigo ou não uma licença maternidade com esse óbito, o jeito que as pessoas no meu trabalho vão me olhar depois que eu volto sem esse bebê, que eu fiquei ali todo mundo vendo, isso afeta como a mulher se vê e afeta todas as relações dela. O jeito que ela é vista dentro da própria família, como alguém que, né, uma boa parideira, alguém que consegue levar uma gestação que vinga, ou alguém que não consegue sustentar uma gestação, interfere na autoestima e na autoimagem dela também. Quando a gente quer que mude o jeito das pessoas olharem para o luto, é para além da saúde, para as pessoas que estão no nosso convívio diário, para evitar, como a Cláudia falou, frases que na intenção de acolher só adicionam camadas de dor. Não falar, daqui a pouco você engravida, não falar, você tem outros filhos, precisa focar no vivo e não no morto, não falar que não deu tempo de se apegar, já é filho, né? E não é embrião ou feto para essa mulher, para essa família que está esperando essa criança. É um filho que provavelmente tem um nome, que provavelmente tem roupinhas ou tem a perspectiva de ganhar roupinhas, que tem um lugar nessa família. E respeitando o princípio de integralidade previsto para o SUS, nós deveríamos encontrar não apenas a atenção mais global na assistência de cada serviço, mas também uma articulação entre os diferentes serviços como parte da preocupação para garantir complementariedade e longitudinalidade do cuidado. Isso implica que, para além do cuidado na cena do óbito, no hospital, no procedimento médico que precisa ser feito, que essa mulher também tenha amparo na atenção primária, que ela também tenha amparo no pós, no luto, para onde que essa mulher corre depois que tudo acabou, que ela ganhou a alta do hospital. Pouquíssimas pessoas vão conseguir um atendimento psicológico, por exemplo, e que é de fundamental importância. As camadas de dor e de trauma, elas se relacionam ao tipo de acolhimento da equipe de saúde e dos familiares no contexto dessa perda. Ela interfere na equipe de saúde, se coloca uma mulher que acabou de perder um bebê bem ao lado de uma mulher que está ganhando. Se essa mulher vem para o pronto-socorro e é devolvida para a recepção porque não tem um lugar ali no hospital para essa mulher ficar enquanto espera um atendimento. A recepção da equipe, para além do contato humano e empático, também é da logística de dentro do hospital, para onde essa mulher é colocada, se ela tem um direito ao acompanhante o tempo todo, se ela é mantida separada, isolada durante todo o processo de espera do abortamento, se quando é uma gestação mais no final da gestação, se ela tem um direito a um parto esclarecido ou já coloca para cesárea direto, tendo a possibilidade de um parto natural. Se já é de cara oferecido seco leite, e aí como foi o caso da Natália, não se fala nem a possibilidade de uma doação de leite, que para algumas mulheres pode ser um jeito de elaborar o luto, de ressignificar a vinda desse filho e a partida desse filho. A falta de reconhecimento social da morte de um filho de breve vida leva o entorno a negar o sofrimento materno, a falta de acolhimento, tornando a perda uma experiência difícil de ser elaborada. Se as mulheres também que estão atendendo essa mulher em perda lembram que elas não foram bem cuidadas, como que elas vão oferecer um cuidado que elas não tiveram também? Se essa equipe não está preparada para lidar com o luto da equipe, de assistir uma mulher se despedir de um filho, como é que eles vão para o próximo atendimento quando uma próxima paciente vai viver uma cena parecida? Negar que esse sofrimento existe, colocar como nas frases, né, na próxima vez dá certo, você ainda está nova, engravida de novo, a gente invisibiliza cada vez mais, coloca essa mulher num lugar muito complicado psiquicamente, porque ela está sentindo, a dor está lá, mas se todo mundo está falando, já deu tempo, supera logo, ela vai se culpar para além de meu corpo não foi capaz de seguir com uma gestação, mas de ter uma sociedade inteira com a vida continuando, e eu tô parada aqui, nesse lugar que eu não sei lidar, com um filho que eu amo, mas que não tá aqui. E aí a gente vai passar por todas as fases
ida e volta em montanha-russa que o luto proporciona pra gente. Em situações de vulnerabilidade econômico-social, a deslegitimação do sofrimento pela perda de um filho de breve vida torna ainda mais crítico o movimento de entrar em contato com o luto, elaborar a perda e dar sentido e lugar a toda essa experiência vivida. Se o meu entorno está negando o meu luto, como é que eu sozinha, sofrida, vou conseguir sustentar o processo que eu preciso fazer? Luto é um processo de adaptação à vida depois da partida de um ente que a gente ama. Não é um adoecimento. Luto é um processo natural. Ninguém supera um filho. Para várias mulheres que a gente conversa, a perda pode ter acontecido há 15, 20, 30 anos atrás. Esse filho existe para essa mulher, para essa família. A dor, ela vai ganhando lugares diferentes. Nosso psiquismo vai reacomodando tudo isso aqui, mas não desaparece da nossa biografia aquela experiência. E o jeito que ela foi acolhida ou não, no momento em que ela foi acontecendo, é para o resto da vida. Para o resto da vida elas vão lembrar do médico que não acolheu, para o resto da vida vão lembrar da equipe de enfermagem que não fez o que poderia ter feito, que é simplesmente estar ali disponível. Não sei o que eu falo, eu estou aqui, né? Eu estou com você, você não precisa passar por nada disso sozinha. Tem um direito ao acompanhante, tem um direito a um quarto privado, tem direito a não ser o circo da maternidade. Eu trouxe alguns impactos, psicológicos, sociais e econômicos para essa família. Então, tem todo o cenário de dor, de cobrança, de invisibilidade social, que pode agravar o processo de luto e dificultar, e que é dificultado pelo estigma social também. Existe uma confusão quanto ao status do embrião ou feto, se ele se constitui um bebê ou filho, pois ele não veio a nascer ou não viveu após o nascimento. Para cada mulher isso está muito claro, o lugar que esse filho representa. Para a sociedade é que não está claro. É claro que na medicina a gente tem nomes, a gente precisa dessas diferenciações, mas para a família que está esperando, não adianta ninguém falar o feto parou de se desenvolver, o embrião parou de se desenvolver. Ele é um filho. Para aquela família ele é um filho. E os econômicos, existem gastos com exames específicos para investigar a perda, existe a impossibilidade de retornar ao trabalho físico ou psicologicamente, existem despesas com funeral e documentação que na hora do luto, na hora em que a perda acontece, nem sempre a gente tem tempo, do marido, do tio, de quem está ali com essa mulher providenciar tudo isso de um jeito tranquilo. E muitas vezes a equipe tem que falar e respeitar o tempo dessa família. E nem sempre a gente tem tempo de respeitar o tempo do outro. E isso faz muita diferença ali. É lidar com tudo isso ao mesmo tempo, na pior hora possível da vida de alguém. A gente tem nome para quem perde o marido, é viúva, para quem perde os pais é órfão, para a mãe que perde filho não tem nome, é uma dor inominável. Nós continuamos sendo mães, mães enlutadas, mas mães. Outros impactos, ter outros filhos vivos, ter tido outras perdas gestacional neonatal, ser responsável financeiramente pelo sustento da família, pouco ou nenhum suporte social familiar ou de companheiro, escasso acesso a serviços de saúde, incluindo de saúde mental, pioram a condição dessa mulher e o quanto ela consegue lidar com o próprio luto. E piora o contato que ela tem com o próprio processo. E um luto que não é vivido no tempo adequado, ele vai voltar em algum outro momento da vida. Isso fica no nosso psiquismo de alguma maneira. A gente precisa de tempo para elaborar, só que a vida acontece. A negação social pode interferir não apenas na dinâmica familiar, mas também no seu tratamento. Apenas uma pequena porcentagem daqueles que vivenciam uma situação busca ou recebe tratamento psicológico. Nessa invisibilidade desse luto, dessa perda repentina, muitas nem se acham no direito de buscar um tratamento psicológico. E quando tem disponível? A invisibilidade das repercussões de uma perda dessa natureza implica, inclusive, a ausência de políticas públicas e ações para sua redução e qualificação da assistência.
nem chama a atenção, né, do poder público ou das políticas, porque ele acontece, é o que a gente não fala, né, é o luto que a gente não vê, não é o que chama a atenção, é o que a gente tem lutado cada vez mais para instituir cada vez mais políticas que olhem para os cuidados que a gente precisa. Para a mãe e a família enlutada, eles têm que lidar com o luto desse bebê perdido, dessa maternidade ou paternidade que foi sonhada, que foi planejada ou projetada que no futuro minha vida seria assim ou seria assado. E aí eu tenho que abrir mão de um sonho. É uma maternidade que fica incompleta. Eu chego até um tanto do sonho de ser mãe e aquilo é retirado de mim. Eu estou com todo aquele arcabouço, aquele amor, aquela construção do que eu poderia ser e aquilo é retirado de mim. Sentimentos de culpa, de castigo, de briga com Deus, de por que aconteceu comigo, por que aquela que nem quer ter filho tem e eu não tenho, por que a outra engravida nova, a outra engravida velha e eu estou aqui. Né? São imensos questionamentos, né? Que aumentam impotência e vulnerabilidade diante da vida. Também acontecem tentativas de se desvincular desse filho de alguma forma, porque a dor que toma, ela é imensa, ela mexe no que eu sinto pela minha própria vida. Então, o lugar que eu vou dar para esse filho que se foi, ele muda conforme o tempo vai passando. Ele existe aqui, mas é cruel demais perceber isso, mas ele está aqui. Não é um movimento psíquico simples de ser feito. E sentimentos de vergonha, de incapacidade, de falta de esperança em relação ao futuro e de rebaixamento da autoestima. Uma perda gestacional compromete todo o sistema familiar. Não é só a mãe ou o pai ou os irmãos. Ele compromete os avós, ele compromete aquela família. Aquela família passa a ser vista como uma família que perdeu um bebê, quando esse luto ainda é visto. Ele afeta o desenvolvimento dos membros, ele afeta o relacionamento do casal, ele descompassa esse casal que a mulher e o homem culturalmente têm tempos diferentes de lidar com a dor. Ele afeta os relacionamentos, os filhos sobreviventes, que também têm a dor de ter perdido um irmão ou uma irmã. Esses filhos também sentem essa ausência e a presença desse filho que se foi. E as próximas gestações. Gestar depois de uma perda gestacional, ela nunca será nem minimamente comparável à gestação de uma mulher que nunca viveu uma perda. Vai ter sempre o medo da próxima ultrassom, vai ter sempre o medo do próximo sintoma. E conviver com esse medo e ainda ter coragem de ir para a vida também custa muita energia emocional. E eu trouxe para vocês um dos jeitos da gente ler os processos de luto. Primeiro é reconhecer essa perda, né? Admitir e entender que não é um pesadelo, que não é um sonho, que aquilo, né, eu não vou acordar, aquilo é real, aquilo aconteceu. Entender que aquilo foi concreto na minha vida. Reagir à separação, então a família vai experimentar essa dor e vai expressar essa dor de alguma forma. E isso num contexto hospitalar pode ser chocante, pode vir um grito, pode vir um desespero, mas pode vir um embotamento emocional também. Revisar e rememorar a perda dessa relação. Então, lembrar a cada vez que aquilo aconteceu, que aquela relação que eu fui construindo, ela foi mudada bruscamente. Renunciar aos apegos anteriores, que é renunciar a essa maternidade, essa paternidade sonhada, e abrir mão dessa maternidade que eu sonhei e dar de cara com uma maternidade, uma paternidade nova, que é de um bebê que não pôde ficar. Ninguém nasce sabendo, a gente precisa aprender esse lugar na vida. Reajustar a nova situação sem esquecer. Então, é um novo relacionamento com quem partiu. Então, eu posso conversar com esse filho, eu posso considerar esse filho, eu posso rezar, eu posso fazer um monte de outras coisas que caracterizam um outro tipo de relacionamento. Não é que o vínculo acaba com a presença física separada. O vínculo ele continua numa outra formatação. E aí, reinvestir em novas relações ou situações. A gente não vai superar esse filho, a gente não vai deixar de sentir a ausência dele, mas a gente também vai conseguir olhar para a vida de um outro jeito.
É isso, muito obrigada.